16, 33. Eu vou usar esse verso como base para aquilo que eu vou ministrar hoje para a igreja. É um texto bastante conhecido da igreja, certo? E eu gostaria de ministrar aqui, dentro desse texto, sobre um tema bem relevante, que com certeza Deus vai falar ao meu e ao teu coração mais uma vez, porque Ele já tem falado e vai continuar falando. Amém? João 16, 33 diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Diga amém. Amém. Meus irmãos, com certeza Jesus estava falando estas palavras para os seus discípulos dentro de uma mensagem meio escatológica, onde ele estava predizendo a sua morte, sua ressurreição, e que chegariam tempos difíceis para a igreja, onde a igreja seria perseguida e haveria grandes aflições sobre os seguidores de Cristo, aqueles que, pela vontade do Pai, foram escolhidos para servir a Deus. E Jesus, se você prestar bem atenção no verso 32, ele diz que muitos seriam dispersos, cada um para a sua casa, e haveria um momento ali de grande aflição. Quando sabemos que quando Jesus morreu, os discípulos ficaram desanimados. O próprio Pedro negou a Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse, se sentindo ameaçado de morte, não querendo morrer junto com Jesus, pelo menos naquele instante ele o negou. Os demais foram para suas casas realmente. Eles passaram a descrer. Aqueles que eram crentes passaram a descrer em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, por incrível que pareça, ele já tinha alertado os seus discípulos sobre as dificuldades que eles teriam de segui-lo. E todos eles, não só Pedro, tinham jurado até morrer, se fosse possível, mas que não o deixaria, não o abandonaria. Muitas vezes nós prometemos coisas às pessoas. Maridos prometem coisas às esposas, esposas prometem a seus maridos, pai aos filhos, filhos aos pais, amigos que nunca vão abandonar, que nunca vão deixar, principalmente nos momentos difíceis da vida. Mas, como todo homem é pecador, como todo homem erra, muitas vezes essas promessas não são cumpridas. Mas aqui Jesus fez uma promessa e Ele está cumprindo até hoje. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Ele prometeu que nós teríamos aflições, mas Ele disse: tenha bom ânimo, eu venci. No mundo, o sistema mundano, as coisas que existem no mundo vão nos provocar dor, aflição. Mas as coisas que existem em Cristo vão nos trazer paz. Não como o mundo dá. Porque muitas vezes a bebida do mundo promete alegria, mas no final é ressaca, é dor, é doença, é separação, é briga, é confusão. As drogas prometem alegria, prometem diversão, mas no final é prisão, é morte, é destruição. As festas prometem diversão, alegria, mas no final muitas vezes também é morte, é destruição, é confusão. E o mundo persegue os cristãos exatamente porque os cristãos nadam numa contramão de todas estas coisas. Porque a nossa alegria não está nas festas, a nossa alegria não está nas bebidas, a nossa alegria não está nas drogas, a nossa alegria é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. É nele que nós devemos alegrar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: alegrai-vos no
no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E que a nossa alegria não seja dinheiro, que a nossa alegria não seja o bom trabalho, que a nossa alegria não seja carros, não seja casa, mas que a nossa alegria seja porque nós conhecemos o Senhor Jesus. Que Jesus está conosco, que Jesus nos deu a vida eterna, que a nossa alegria seja esta. Os discípulos estavam maravilhados porque saíram debaixo da ordem do próprio Jesus, expulsavam demônios e curaram enfermos. Eles voltavam muito alegres, jubilosos. E Jesus disse: não obstante alegrai-vos por isso, mas se alegrem porque os seus nomes estão arrolados nos céus. Alegre-se nessa noite porque o seu nome está escrito no livro da vida, porque você foi escolhido por Jesus Cristo. E eu vejo que Jesus não é mentiroso. Ele nunca disse: olha, a partir do momento que você começar a me seguir, a sua vida só vai ter bênção. A sua vida vai virar mil maravilhas. Muito pelo contrário, olha, você vai ser perseguido por causa do meu nome. As pessoas não vão gostar mais de você por causa do meu nome, por causa da minha paz, por causa do meu amor, por conta do meu perdão. É comum alguém ir até Cristo, ser perdoado por Cristo, e quando ele chegar em casa, um parente dizer: agora você virou santinho. Você não virou santinho ou santinho. Você virou santo porque Jesus te santificou. É comum alguém começar a frequentar a casa de Deus e alguém dizer: agora fulano quer ser salvo. Agora fulano quer dar uma de santinho. Mais uma vez eu quero dizer para você: você não quer ser salvo. Se Jesus te escolheu, você é salvo. E essa é a verdade de Cristo. Mas junto com o cristianismo vêm as aflições, proporcionadas por aqueles que detestam o cristianismo, que se opõem ao cristianismo, que se opõem ao perdão que nós recebemos, que se opõem ao amor que Cristo nos deu, que se opõem ao sacrifício do Cristo que na cruz morreu pelos nossos pecados. Eles não entendem, porque a eles não foi dado conhecer esse mistério de que um dia, lá na cruz do Calvário, Jesus morreu por nós e nos perdoou todos os pecados. E vem as aflições, vem as perseguições. E eu queria trabalhar com vocês hoje aqui um tema aqui. Com certeza Deus vai falar ao seu coração, Ele já falou ao meu e vai continuar falando. Jesus venceu as 3 piores dores que um ser humano pode ter, pode passar ou pode viver. Jesus, assim como todos nós, diz a Bíblia Sagrada, que Ele é um homem. Em Filipenses, o apóstolo Paulo disse que, mesmo ele sendo Deus, ele assumiu uma forma humana. Deus veio e assumiu uma forma humana em Cristo. Ele se fez homem. E eu costumo dizer que após Jesus assumir uma forma humana, ele nunca vai deixar de ser um homem. Mas ele também nunca deixou de ser Deus, porque Jesus é 100% homem e é 100% Deus. Mas como homem, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, verso 8, que ele foi aperfeiçoado por aquilo que ele sofreu. Em Filipenses capítulo 12, ele diz que ele foi obediente à sua própria lei, aos seus próprios mandamentos, até a morte e morte de cruz, a morte mais severa da sua época, do seu tempo. E a Bíblia diz que Jesus em nenhum momento usou seus poderes, os poderes divinos, para fugir da dor, para fugir do Calvário, para fugir da cruz. Ele até orou dizendo: Pai, se queres, afasta esse cálice
aquele cálice era o símbolo da ira de Deus, que é derramada sobre todo aquele que permanece rebelde contra Deus. É o que diz em João, capítulo número 3, você pode abrir, João, capítulo 3, o último verso do capítulo, que é o verso 36, que diz o seguinte: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, porque toda a vida se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele cálice simboliza o cálice da ira de Deus. E Jesus sofreu a ira de Deus lá na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. Ele pagou a dívida que era minha e que era sua diante de Deus. Ou seja, Deus não te livrou meramente do diabo. Deus te livrou dele mesmo. Ele teve que te castigar. Ele teve que te enviar para o inferno. Deus te livrou do inferno lá na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E ele sentiu dores e agonias antes de ir para a cruz, agonias tão fortes, tão intensas, que ele transpirava sangue. A própria Bíblia diz que sua alma estava angustiada e ele orava intensamente, e um anjo veio do céu para consolá-lo. Os seus amigos, seus discípulos que prometeram estar com ele, naquele momento estavam dormindo, e ele estava orando e dizendo: Pai, se for possível, passa esse cálice de mim, o cálice da tua ira, mas se não for possível, eu vou para a cruz, eu vou morrer pelos escolhidos, eu vou morrer por aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perderá. Aleluia! Ele orou por mim, por você, ele intercedeu por mim, por você, na sua oração sacerdotal, dizendo: Pai, eu não oro somente por estes, mas por aqueles também que hão de crer no meu nome. Os irmãos ofereceram a Jesus meios. O próprio Pedro chegou e disse: Jesus tem pena de ti, não vai para a cruz não. E ele disse: arreda-te, Satanás, porque tu queres satisfazer os desejos dos homens. Quando Jesus estava na cruz, ali sofrendo, agonizando, após ter sido chicoteado, esbofeteado, carregaram a cruz, sangrar, oferecer a ele um tipo de droga daquela época, um tipo de fel com vinagre. E quando ele provou aquilo, ele cuspiu, porque ele queria passar por toda a dor que ele teria que passar, para que hoje eu e você não sentisse aquela dor. Ele preferiu a cruz, a dor, a humilhação, do que se esquivar do propósito de Deus para a vida dele. É interessante dizer que o processo da dor, da humilhação, muitas vezes faz parte de um tratamento de Deus na minha e na sua vida. Porque a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Quando nós sofremos, nos tornamos mais humanos. Reconhecemos nossas fraquezas, reconhecemos a dor alheia, deixamos de ser tão arrogantes, de querer ser tão importantes. A dor humilha o homem. A dor mostra para o homem quem ele é. A dor nos mostra o quanto nós precisamos de Deus. Muitas vezes as pessoas estão esquecidas de Deus, alheias em quem é Deus, da casa de Deus. Mas quando vem a dor, a primeira coisa de qual o ser humano se lembra é: meu Deus, me ajude, meu Deus, me socorra. Ele pede oração, ele vem à casa de Deus, porque a dor muitas vezes é um mecanismo que Deus
usa para atrair pessoas, para aperfeiçoar pessoas, para que pessoas se cheguem até Ele. Não há dor, meus irmãos, que nós venhamos a sentir, a passar por ela, que Jesus não tenha sentido também e vencido. Porque Ele disse: vocês terão aflição nesse mundo. Tenham bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci e a minha vitória eu te dou. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo. Em Cristo você é mais que vencedor. Por meio de Cristo, no nome de Cristo, no nome de Jesus você vence essa dor. No nome de Jesus você vence essa peleja, essa batalha, essa doença. Tudo que você está passando, você pode vencer e passar no nome e no poder de Jesus Cristo. Amém. Então eu quero ver com vocês as 3 piores dores que Jesus venceu e nos concedeu juntamente com Ele a vitória. A primeira dor, sem sombra de dúvidas, é a dor da perda. É a dor de perder alguém que amamos. Em João, capítulo número 11, versos 33 a 35, acompanhe comigo a leitura. João 11, 33 a 35 diz o seguinte: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diga amém. Digo: meu Deus, se toca comigo. Amém. Ele chorou quando viu seu amigo morto. Lázaro estava morto. Sua irmã Marta e Maria estavam de luto, em pranto, chorando. A dor da morte, a dor da perda. Embora ainda alimentassem o desejo de que um dia o veriam na ressurreição dos mortos. Mas com certeza, meu irmão, minha irmã, uma das coisas que mais faz o ser humano sofrer é a dor da perda. Quando perdemos um ente querido, quando perdemos alguém que amamos, sentimos uma dor terrível no nosso peito, no nosso coração, choramos, lamentamos por dias, por semanas, às vezes até por meses, tem gente que por anos. E Jesus sentiu na carne a dor da perda de seu amigo e até chorou por essa perda. Dor de dentro é ruim. Quem já sentiu dor de dentro? É ruim. Dor de cabeça é ruim. Uma unha engravada incomoda e dói. Mas a gente tem remédio para essas coisas. Vai na farmácia e compra. Não é isso? A ciência diz que existe dores físicas também de alta complexidade que chega até a matar. Dizem que uma das piores dores que o ser humano pode sentir é o infarto, que mata todos os dias milhares de pessoas. As pessoas chegam a se urinar e defecar na roupa quando infartam. Um aneurisma, um AVC, dói muito, as pessoas vomitam de dor e morrem por conta dessa dor. A dor no rins, ela faz com que as pessoas desmaiem, vomitem e até morram. A dor do parto. São dores que chegam muitas vezes até a matar. Mas existem essas dores que não são físicas, que são dores da alma, que são dores dentro de nós, que não tem como remediar, não tem como a gente ir na farmácia e dizer, não tem como o cirurgião muitas vezes ainda ajeitar, a fisioterapia ajudar, porque só quem pode muitas vezes resolver esse tipo de dor é alguém chamado Jesus Cristo Nazareno.
Meus irmãos, você já perdeu alguém que você ama? Você já sentiu essa dor? No mesmo texto aqui em João, Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu o ressuscitarei no último dia. É uma esperança para nós. Saber que a morte não é o fim. Alimente no seu coração que um dia você pode ver a pessoa amada, a pessoa que você perdeu lá na glória, lá no céu, e lá não terá mais aflição, lá será só regozijo, só alegria, lá na eternidade, na presença de Deus. E as pessoas estão se entregando à depressão, a esta dor cada vez mais deste mundo que vivemos, não nutrem mais a esperança de que a morte não é o fim. A morte não é o fim para você, a morte não é o fim para mim, a morte não é o fim para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos. A morte é apenas o início da eternidade, seja essa eternidade longe de Deus ou próximo de Deus. Mas eu quero entender que Jesus trouxe para nós a esperança da vida eterna, da vida após a morte, meus irmãos, e nós não podemos negligenciar essa verdade bíblica, que é a maior promessa, é a promessa de vida eterna. A morte não é o fim, é o início. Prantear é normal, chorar é normal, mas muitas vezes os nossos irmãos do passado, quando iam para a arena, serem devorados pelos leões, quando iam para a cruz, para serem executados pelo exército romano, quando iam para os postes, para serem queimados nas fogueiras do imperador Nero, eles iam cantando, porque sabiam que iam se encontrar com Jesus Cristo lá na glória, e eles sabiam que para eles não era o fim, mas era o início. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para um velório de crente de verdade. Muitas vezes, ao invés de pranto, ao invés de luto, de choro, você vai ver um povo cantando. Você vai ver um povo muitas vezes sorrindo, dizendo: ele morreu em Cristo, nossa esperança, ele está com o Pai, ele está com Jesus nesse momento, aleluia! E há louvores a Deus, a gratidão a Deus, mas é muito chato, muitas vezes é muito difícil, é muito penoso, é muito doloroso você ir a uma casa onde aquelas pessoas que estão ali não têm essa ideia, esse conceito, essa esperança de que aquele ente querido morreu, mas morreu em Cristo. Ou seja, ele morreu sem Cristo. E a tristeza é muito grande. E tem gente que grita: ai meu Deus, eu quero ir junto com ele. E tem gente que fica depressiva, que quer morrer. E tem gente que não tem esperança alguma. Mas Cristo está dizendo para mim e para você nessa noite: olha, tenha a esperança em mim, porque eu sou a sua paz, eu sou a ressurreição, eu sou a vida eterna. Faça pelas pessoas enquanto elas estão vivas. Pregue o evangelho para os seus pais, pregue o evangelho para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus entes queridos. Sabe por quê? Porque há esperança, mesmo após a morte, de um dia você encontrá-los lá na glória e viver eternamente ao lado de Jesus. Versículo número 25 do capítulo 11, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Diga amém. Amém. E você tenha essa esperança. Alguém já disse: quem perde dinheiro perde muito. Aquele que perde um amigo perde muito mais. Mas aquele que perde a fé, perde tudo. Não perca a fé em Jesus Cristo. Amém?
Segunda dor, a dor da rejeição. Capítulo número 23 de Mateus, apenas o verso 37, eu quero ler com vocês. Mateus 23, e verso número 37. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas o que te for enviado. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. É Jesus dizendo que foi rejeitado pelo seu povo. É Jesus dizendo que muitas vezes quis cuidar desse povo, quis amá-lo, salvá-los, e eles não quiseram. Quantas vezes Jesus quer cuidar de você, de mim, e a gente não deixa? Quantas vezes o pai, a mãe, quer cuidar do filho e o filho não deixa? Filho rebelde, eu sei a minha vida, eu sei o que eu quero. Deixa que eu resolvo, mamãe, deixa que eu resolvo, papai. Quantas vezes talvez o marido quer cuidar da esposa e a esposa não quer? Quantas vezes a esposa quer cuidar do seu marido e ele não deixa? Quantas vezes o pastor quer cuidar das ovelhas, as ovelhas não deixam? Quantas vezes alguém quer lhe oferecer uma mão amiga, quer lhe oferecer um suporte, uma ajuda, e você rejeita? Jesus foi rejeitado pelo seu povo. O povo que ele foi enviado para salvá-los e para morrer por eles lá na cruz do Calvário. A rejeição causa uma dor terrível em nós. Não sei se você já teve a experiência de chegar em um ambiente e tentar se comunicar com as pessoas e as pessoas desdenharem de você. Parece até que você é uma barata tonta lá. Você olha para um lado, o povo olha para o outro. Você diz, porque... E o povo corta a conversa no meio do caminho. E você se sente rejeitado, você sai dali cabisbaixo e você se sente muito mal. Mas ainda é pouco isso, em termos de dor, porque são pessoas muitas vezes que você não tem tanta convivência, talvez lá no seu trabalho, talvez num grupo de amigos da praça. Mas quando isso acontece dentro do seu lar, é muito doloroso. Quando a esposa é rejeitada pelo esposo, quando o esposo é rejeitada pelo seu marido, quando os filhos são rejeitados pelos seus pais, quando os pais são rejeitados pelos seus filhos, os maiores traumas dos seres humanos não estão lá na rua, lá na faculdade, lá na escola, lá na praça, não está aqui dentro da igreja, mas muitas vezes está dentro da sua própria casa. Talvez foi a sua mãe, foi o seu pai que começou a lhe rejeitar, dizendo: esse menino não presta, eu não queria ter esse menino dá muito trabalho, e joga você lá para a casa do tio, da tia, da avó, e não quer saber de você, não se comunica com você. É o seu pai que só teve o trabalho de lhe fazer, como dizem por aí, mas nunca foi o seu pai de verdade, nunca lhe deu alguns conselhos, nunca lhe deu um cheiro, um carinho, um abraço, nunca disse que lhe amava, e você se sente rejeitado pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou por alguém, e isso dói. Mas o pior disso é que muitas vezes você pode estar rejeitando as pessoas porque você foi rejeitado um dia. E você está transferindo essa mesma dor, esse mesmo comportamento para as pessoas que estão ao seu redor. Ser rejeitado é uma dor terrível. É uma dor que leva as pessoas a ficarem traumatizadas, com dores na alma, com depressão, com desejo de morrer, de dar fim à sua vida. Quantas mulheres estão em depressão porque seus maridos rejeitaram ela? Quantos jovens estão tirando a sua própria vida porque eles são rejeitados pelos seus pais? Os pais que abraçam com toda energia, com toda força, que amam o trabalho, que amam o dinheiro, que amam o bem-estar, mas não amam as pessoas que estão no seu lar. As pessoas estão sendo rejeitadas todos os dias. Jesus foi rejeitado pelos judeus.
Jesus é rejeitado todos os dias pelos seres humanos dessa terra. Sempre tem alguém batendo na nossa porta, a porta do nosso coração, dizendo: ei, Jesus tem uma palavra para você, essas pessoas não querem saber. Ei, vamos à igreja ouvir o que Jesus tem para dizer. Eu não quero saber. Mas quando muitas vezes dizem: ei, vamos ali para uma carreata do político A, ver se a gente vai, a gente grita o nome dele, a gente aplaude. Jesus é rejeitado. E eu fico pensando nessa dor que Jesus sentiu, de ser rejeitado pelas pessoas que ele veio salvar, que ele veio morrer por elas. Em João capítulo 7, verso 5, diz que Jesus ele foi desacreditado pelos seus irmãos. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus não criam nele. João capítulo 7, versículo número 5. Mas pior ainda, essa rejeição do povo de Israel fez com que Jesus pudesse ver e profetizar as consequências dessa rejeição. E pela segunda vez Jesus chora. Vá para Lucas capítulo 19. Lucas capítulo de número 19. Lucas 19, 41 e 44. Diz o seguinte a palavra de Deus. Lucas 19, 41. Quando chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceres por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Se você não sabe, quando o homem foi lançado naquele foguete para visitar a Lua, um dos astronautas disse o seguinte: nós estamos aqui viajando pelo espaço. Já estamos nos céus e não vemos Deus. O evangelista Billy Graham, que ouviu aquela frase daquele astronauta, no outro dia, em seu programa de TV, ele disse que queria dizer para aquele astronauta que Deus não se vê com os olhos da carne, porque só os limpos de coração verão a Deus. Mas aquele astronauta ainda foi mais ousado. Ele disse: nós demos o maior passo que o homem pode ter dado na história do mundo. Nós pisamos na Lua. E Billy Graham disse: o maior passo dado pela humanidade não foi esse, mas o maior passo dado pela humanidade foram os dias em que o próprio Deus pisou na terra e visitou a humanidade. Veja que Jesus disse: eu visitei vocês, eu quis salvar vocês, mas eu fui rejeitado por vocês. E agora o que cabe, o que resta, as consequências dessa rejeição é destruição para a vida de vocês. E Jesus não achou bom, ele chorou. Porque as consequências de rejeitá-lo seriam avassaladoras, terríveis. Quem rejeita Jesus, meu irmão, terá consequências terríveis em sua vida. Disse que um missionário foi evangelizar uma cidade. E ele fez peça teatral e ninguém se converteu. Ele cantou louvores e ninguém se converteu. Ele pregou de casa em casa e ninguém se converteu. Ele fez cultos nas praças, ele fez de tudo um pouco para ver se alguém se convertia. E ninguém se converteu. E ele voltou à junta missionária dizendo: olha, eu fiz de tudo para que aquele povo se convertesse, mas o povo era de coração duro e ninguém se converteu. E ele começou a relatar: fizemos teatro, louvor, pregamos de casa em casa, pregamos nas praças,
e ninguém se converteu. E o seu líder espiritual disse: faltou uma coisa para você. Ele disse: o que foi, pastor, pelo amor de Deus? Diga logo. Ele disse: você não chorou por aquele povo. Não sei se você já teve essa reação, meu irmão. Que ao invés de se irritar contra quem rejeita Cristo, de ao invés de abandonar quem rejeita Cristo, de ao invés de criticar, falar mal, você chorar e dizer: Senhor, tem misericórdia desse povo. Eles não sabem que muito maior será a dor deles um dia, e que essa dor que eu estou sentindo, e eles me rejeitarem por causa do teu nome. Na verdade, eles não estão rejeitando você, meu irmão, estão rejeitando a Cristo, para que Cristo não seja o Senhor e Deus da vida deles. Amém? Amém. Jesus promete que de maneira nenhuma Ele vai lançar fora ou rejeitar aqueles que vão até Ele. Em João 6,37 Ele disse isso, que não rejeitaria. Mas para acabar, meus irmãos, eu quero encerrar com talvez a pior dor que pode acontecer, que é a dor da traição, a dor de ser traído por alguém. Lucas 22, você já está aberto em Lucas? Em Lucas 22, verso 48, veja o que diz a Escritura Sagrada. Lucas 22, 48, perdão. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traístes o filho bom. Alguém já lhe traiu com um beijo? Alguém já lhe traiu com um aperto de mão? Alguém já lhe traiu com palavras? Alguém já lhe traiu com falsas promessas? Alguém já lhe traiu de alguma forma? Com certeza eu acredito que sim. Porque traição não é apenas traição conjugal. Existem várias maneiras e formas de alguém me trair, te trair. Muitas vezes nós somos traídos do nosso lar. Somos traídos no ambiente de trabalho. Somos traídos dentro da igreja. Somos traídos por amigos. Somos traídos de uma forma diferente por nossa esposa. A esposa pelo esposo, mesmo que não seja na área sexual. Mas existem diversas formas de a gente se sentir traído, de a gente se sentir totalmente abandonado, rejeitado por aqueles que prometeram um dia que estariam ao nosso lado, nos ajudando, fizeram votos. E aqui está um grande exemplo de Jesus, que foi traído por um dos seus discípulos, o qual o texto de João diz que ele os amou até o fim. Jesus os chamou de amigo, Jesus os chamou de discípulo, Jesus entregou a ele o cargo de tesoureiro. Em João 12, eu quero ler com você, João 12, do verso 4 ao 6, diz o seguinte, João 12, verso 4 a verso 6, diz o seguinte: mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Quer dizer que Judas já traía Jesus por dinheiro? Até. E Jesus sabia. Quantas vezes você ficou sabendo que alguém traiu? E talvez você se revoltou, se irou, sentiu dor na alma, deixou de dormir uma noite, 2 noites. Isso mexeu com o seu ego, com sua autoestima, com sua confiança. Mas você não deu lugar a esses sentimentos.
Porque você sabe que um dia alguém foi muito mais traído do que você. E o nome dele é Jesus. E Jesus perdoou. A traição é um dos pecados tão terríveis, tão sérios, e foi o único pecado pelo qual Jesus deu o direito dos casados se separarem. Mas o grande dilema é porque ele não deu o direito de casar novamente. Ele deu o direito de perdoar e voltar a casar com a mesma pessoa. Meus irmãos, eu já me senti traído várias vezes. E agora é terrível. E agora é terrível. Quem é traído dá vontade de matar a pessoa que traiu. Quem é traído dá vontade de esganar a pessoa, de dar afeto. E você sabe disso, eu não estou mentindo. Mas eu também sei uma coisa, que o meu Jesus foi traído com um beijo. Mas em nenhum momento ele revidou. Ele venceu a traição. Ele deu a Judas tempo e o direito de pedir perdão e de voltar-se para o Senhor. Porém, Judas resolveu tirar a própria vida pela dor do pecado. Não tire a sua própria vida porque você está sentindo alguma dor. Não tire a sua vida porque alguém lhe causou dor. Perdoe a si mesmo, perdoe a outra pessoa, e Jesus vai restaurar a sua vida. E Jesus vai restaurar áreas de sua vida que você precisa, se você entender que no mundo nós teremos aflição, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus é aquele que nos faz vencer todas estas coisas no poder da sua palavra. Tem gente que diz assim: eu fui traído, eu traio também. Jesus não fez isso, não ensinou isso. Jesus não me ensinou a pagar com a mesma moeda. Jesus ensinou a fazer o bem às pessoas que nos fizeram mal. Eu quero encerrar, meus irmãos, dizendo que ser traído não me confere o direito de trair também, de matar a pessoa que me traiu, de não perdoá-lo. Eu quero dizer que se Jesus venceu a traição, indo para a cruz e dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, eu devo imitar o exemplo de Jesus e perdoar as pessoas que me traíram. Você deve perdoar, seja seu pai, seja sua mãe, sua esposa, seu esposo, seu filho, o seu amigo. Na maioria das vezes, quem nos trai são pessoas que estão próximas de nós. Eu quero aplicar essa mensagem dizendo o seguinte: que Jesus não prometeu aos seus seguidores uma vida sem aflições, mas Ele prometeu estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu que teríamos paz nele e não no mundo. Fique com essa palavra para você. Nem sempre será tão fácil servir a Cristo, mas Ele prometeu estar com você todos os dias. Nossas dores são grandes, são terríveis, avassaladores, nos deixam muitas vezes sem chão, mas não são tão enormes quanto as dores que Jesus sofreu lá na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar. Nenhuma dor que você venha sentir nesse mundo pode se comparar à dor que Jesus sofreu no seu lugar. Se alegre por causa disso, porque um dia alguém já sofreu em seu lugar as maiores dores que você poderia sofrer na sua vida. E eu quero encerrar dizendo, assim como Jesus, não seja vítima da sua dor. Faça como Jesus. Transforme a sua dor em aperfeiçoamento no serviço da casa e da obra de Deus. Canalize essa
essa dor para dizer: eu não faço isso por ninguém. Canalize essa dor para dizer: eu passei por isso e eu vou ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dor. Canalize essa dor e diga: eu vou usar essa experiência para que eu seja uma pessoa aperfeiçoada, amadurecida, e que eu venha ajudar outros. Estão vivendo essa angústia, estão vivendo essa dor, e assim como eu venci, porque Jesus venceu e me deu a vitória, eles vão vencer também, em nome de Jesus. Diga amém. Curve sua cabeça e feche seus olhos, em nome de Jesus.